Fala moçada, tudo certo com você? Estou eu aqui, professor Nosley, professor de língua portuguesa com... Professora Glaucia, também professora de língua portuguesa. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre exatamente o que? A nossa formação. Gente, faculdade de letras, curso de letras, como é que funciona, como é que não funciona. E aí, se você está chegando aqui para descobrir como é a faculdade de letras e não me conhece ainda, prazer, professor Nosley, professor de língua portuguesa, especialista em gramática. E essa é a professora Glaucia, professora de língua portuguesa, especialista em redação. Então são dois professores que vão comentar um pouquinho sobre a faculdade de letras. Bora lá? Muito bem, pessoas, e aí? Como que funciona então a faculdade de letras, professor Glaucia? Vamos começar um pouquinho contando pra galera essa ideia de licenciatura, bacharelado, porque assim, tem muita gente que nem sabe, na verdade, que para você poder ser professor de língua portuguesa, você faz a faculdade de letras, né? As pessoas acham que é faculdade de português, não, faculdade de letras, né? E aí, professora, licenciatura, bacharelado, como que funciona isso? Então vamos lá, em primeiro lugar, né, eu sou... Nossa, eu sou licenciada? Licenciada. É? Isso. Eu tenho licenciatura em português e italiano e o professor Nosley tem licenciatura em português e espanhol. Então já é um pouquinho diferente, né, do que o normal, que é o inglês, mais normal, digamos assim, né, mais comum. E a licenciatura, ela é voltada, uma faculdade voltada, então, para quem quer dar aula ou trabalhar de alguma forma com ensino, educação, né? Muitos professores também trabalham com material didático, por exemplo, né? Então, para dar aula em escolas públicas e privadas, muitos concursos exigem a licenciatura. Então, se esse é o seu plano, se você quer dar aula, você gosta disso, tem que fazer a licenciatura. Mas a gente tem também o bacharelado, que pouca gente sabe. E o bacharelado já é um pouquinho diferente. O bacharelado não é para dar aula. Então, se você é bacharel em letras, você não pode atuar em sala de aula. Mas existe alguém que é formado em português e não atua em sala de aula, professor? Existe, porque a galera que faz bacharelado é a galera que vai mais para a área de correção de texto, editoria, trabalhar com editor, trabalhar numa editora ou até mesmo numa tradução, num jornal. Né, de tradutor juramentado, ganha muito bem, inclusive. Então assim, o bacharel é aquela pessoa que quer trabalhar com a língua, mas não em sala de aula. O licenciado é aquela pessoa que quer trabalhar em sala de aula, mas também pode fazer outras coisas. Isso, então a licenciatura pode trabalhar em agência, pode trabalhar em marketing, por exemplo, em editoras. Já o bacharel, ele tem uma restrição, né? Ele não consegue, por exemplo, dar aula, não consegue muitas vezes trabalhar nesses ambientes educacionais. Exatamente. Então, pensou em bacharelado, não é pensar na escola. Pensou em licenciatura, é pensar na escola. Isso, então é interessante até uma coisa, porque normalmente, em faculdades particulares, o curso de licenciatura é um curso mais curto do que o de bacharel. É muito doido isso. Então, normalmente, faculdade particular tem lá, licenciatura dura 3 anos e o bacharel leva 4 anos. Porque muitas vezes, por exemplo, né, se o cara quer trabalhar com tradução, ele precisa saber muito bem como traduzir, porque não é só traduzir ao pé da letra, né? Então, se a tradução de um documento é de uma forma, se a tradução de livro é de outra forma. Então, tem alguns estudos a mais, né, diferenciados. Então, vamos lá. A minha faculdade, o meu curso, durou 5 anos. E o do Nosley durou 3 anos. E os dois são licenciados. Exatamente. Só que ela fez licenciatura na Federal do Paraná. Na Universidade Federal do Paraná. Então eu sou, como eu disse, né, tenho licenciatura em português e italiano. Meu curso durou 5 anos, porque na licenciatura a gente tem muitas matérias também voltadas para o ensino, como metodologia de ensino, por exemplo. E aí tudo que você aprende, digamos assim, de português, você aprende também de italiano. Então se eu estudo literatura clássica em português, eu estudo também em italiano. Se eu estudo, por exemplo, né, língua 1, eu vou ter lá, sei lá, metodologia 1, né, digamos assim, tanto no português quanto no italiano. Então, é como se fosse metade do tempo para cada um dos cursos, né, para cada uma das línguas. E já no meu caso, eu fiz já em universidade particular, eu fiz na Universidade de Tuiuti do Paraná, e lá eu trabalhei com tanto o português quanto com o espanhol. Tinha também essa coisa da literatura clássica brasileira, literatura clássica portuguesa e brasileira e literatura clássica espanhola. Tinha as duas. Na parte de metodologia, aí era só uma. Então, metodologia abrangia tudo. Então, a metodologia para trabalhar com... Dentro da universidade particular que eu estava, era a metodologia para trabalhar com língua portuguesa e espanhola, seria uma só. Então, por isso que eu não tive muitos anos a mais. Eu tive 3 anos, só que eu tive metodologia 1,
Servia para as duas línguas. Metodologia 2 para as duas línguas. Pedagogia 1 para as duas línguas e assim por diante. Normalmente os nossos professores, né, que ensinavam metodologia no italiano, que não era esse nome da matéria, mas eu não vou lembrar agora, mas era essa ideia de ensinar da aula de italiano, eles precisavam falar italiano ou alguma língua estrangeira, porque às vezes ensinar uma língua estrangeira é um pouquinho diferente do que ensinar uma língua materna, né? É isso mesmo. E aí tem uma outra coisa muito bacana. O que a gente aprende na faculdade de letras, afinal de contas? A gente já falou um pouquinho aqui, né? De literatura, metodologia. Agora eu vou botar um segredo pra eles. A gente não aprende gramática. Se você pensa que vai entrar na faculdade de letras e vai aprender tudo de gramática que você não aprendeu até hoje. Sujeito, predicado, verbo. Análise sintática, morfologia. Então, desculpa aí, não vai rolar. Não vai aprender. Não vai rolar. Então calma, tá? Se você fala assim, eu vou bem em gramática, quero fazer letras, agora vocês acabaram com a minha vida, calma. A gente estuda gramática, mas a gramática é de uma forma diferenciada, né? A gente chama de gramática gerativa, por exemplo, que é uma gramática como se fosse mais técnica, né? Muito mais aprofundada. Então a origem, sei lá, do complemento nominal, né? Do sujeito. E assim, é tudo o porquê que virou complemento nominal, o porquê que é objeto direto, o porquê. Então é uma coisa um pouquinho mais profunda, né? Que tem as árvores de construção, sintaxe. É uma doideira. É algo que você não vai usar na sala de aula tradicional. Você vai usar o ensino da sintaxe natural. Então o que acontece na faculdade de letras é que você vê isso e não vê tanto, porque você vê um pouco disso, porque você não, né, tem lá... Eu tive, por exemplo, 2 semestres de a parte de árvore gerativa ali. E depois os outros semestres, outras coisas. Vai ver muito mais literatura. Eu vi bastante da literatura, tanto espanhola quanto portuguesa e brasileira, né, do que na parte parte gramatical. A parte gramatical, depois você vai ter que ir indo atrás meio que por conta, entendeu? Meio que autodidata, correndo atrás, comprando muito livro de gramática e fazendo leitura daqui. Os professores, inclusive, os mais velhos, e até os mais velhos também, já de faculdade, você troca ideia com eles, quem já está muitas vezes no mercado de trabalho, você vai lá e troca uma ideia com os caras, como é que você está indo? Os professores de faculdade já deram aula em escola, então eles vão mostrar como é que eles trabalharam, falar um pouquinho sobre como que eles trabalharam. Mas você não vai ter uma aula de como ensinar gramática na sala de aula. Já eu, por exemplo, tive muito mais redação. Você quase não teve redação, né? Eu quase não tive texto. Eu tive pouca coisa. Eu tive análise do discurso, algo mais nessa linha, assim, mais de análise mesmo. Não tive nada de produção textual. Eu tive. Então já tem uma diferença aí, né? Bem doido isso, né? E aí, então, quer dizer, a faculdade de letras vai trabalhar muito mais com essa parte de metodologia, com a parte de literatura e com essa parte de, mais aí, no caso dela, de texto e até mesmo de análise do discurso. A análise do discurso acho que tem todas as letras que tem por aí. Então, de que eu devo gostar, no que eu tenho que ter facilidade para fazer a faculdade de letras? E aí, o que você diria, professor? Olha, eu primeiro, eu sempre gostei de língua portuguesa, sempre gostei muito de arte, cultura. Deixa eu só fazer um adendo aqui, que você não começou fazendo letras, eu acho legal você contar só esse resuminho, assim. Isso, eu fiz relações públicas, eu fiz 1 ano de relações públicas, era muito legal o curso de relações públicas, o que eu fazia e tal, mas o que eu mais curtia no curso era a parte de comunicação e a parte de texto. E aí eu tranquei o curso, falei, ainda não é isso que eu quero, não é bem isso que eu quero pra minha vida. Eu tranquei e aí depois fui fazer letras, fiz um outro vestibular para depois entrar em letras. Então eu já tinha essa habilidade, sempre gostei da parte de música, de leitura, de poema, de escrita, sempre gostei disso, sempre tive facilidade com sintaxe, com a parte, sempre gostei dessa... Não estudava língua portuguesa na escola, Não estudava, ia pra aula, prestava atenção na sala de aula, entendia a matéria e fazia a prova e ia super bem. Então eu sempre tive essa habilidade. Então no meu caso, eu já tinha essa habilidade com a parte da língua mesmo. E aí eu falei, bom, acho que língua portuguesa é algo que eu domino e vou pra cima disso. E aí depois fui aprofundando e continuo aprofundando cada vez mais, porque professor é eternamente alguém que vai ter que estudar e aprofundar, não tem jeito. Estudar eternamente, saiba disso. Estudar e aprofundar eternamente. A língua é viva e se transforma com o tempo, e por isso você precisa sempre estar em constante estudo, né? O tempo todo. Então não tem jeito, tem que fazer esse processo aí. Já eu gostei sempre muito de ler, muito mesmo, mas no ensino médio eu gostava também de exatas e eu ia razoavelmente bem, digamos assim, principalmente em matemática, física e química era uma negação. Mas aí quando eu entrei no cursinho eu gostei muito da parte de redação, então me encantou trabalhar com redação, trabalhar com texto, a forma de escrever, e aí por isso que eu fiz letras, porque para vocês terem uma ideia eu passei também em biologia e comunicação social. Mas comunicação social ainda vai, né, porque tá na área de jornalismo e tal. Aí eu falei assim, entre trabalhar com os livros e abrir bichos, ver corpo humano, eu falei, eu prefiro trabalhar com os livros.
Abrir os livros e ver o corpo humano. Tá bom, já foi uma boa escolha. E aí eu fui pra letras e me encantei pela parte de redação, mas eu sempre gostei muito de ler, então acho que isso também me puxou pra esse caminho, digamos assim. Muito bom. E aí, prof, tem latim, tem grego, tem libras? Como é que funciona isso? Então vamos lá. Eu não tive nenhuma dessas matérias na faculdade, mas elas existem como matérias optativas. Quando você entra numa faculdade, acho que é legal a gente explicar depois a diferença entre faculdade e universidade, eu já falo. Quando você entra num curso, você tem matérias obrigatórias e matérias optativas. Obrigatórias é aquilo que, como o nome diz, né, é obrigatório tá você na fazer. ementa, você vai fazer. E você tem que fazer. E optativa é aquilo que você gosta, você curte e você faz. Muitas vezes para cumprir horas também, que a gente tem alguma quantidade de horas que precisa ter dessas matérias para você se formar. Então, eu não tive mais, na minha universidade, tinha como matéria optativa. Eu fiz cursos de Libras lá, quando eu tinha evento, congresso e tudo mais, mas nunca cheguei a fazer uma matéria, diferente de você, né? No meu caso, Libras tinha obrigatória dentro do meu curso, Libras 1 e Libras 2, então 2 semestres de Libras, e também tinha obrigatório Latim 1 e Latim 2, também 2 semestres de Latim. Então, grego nunca tive, a gente até via a parte assim, via alguma coisa de grego, radicais, as palavras e tal, mas assim, nada aprofundado. Já latim não, aprendi até a estrutura da frase, do latim, enfim. Então teve latim 1 e 2 semestres, e Libras também, teve 1 e 2, também 2 semestres, tinha que fazer, toda a aula era em Libras, todas as provas eram em Libras também, tinha prova tanto escrita quanto prova, no caso oral, né, gestual. Então no meu caso, tanto Libras quanto latim foi obrigatório. E aí isso depende muito de cada universidade, de cada faculdade. Cada um vai escolher, que, assim, né? Eu me formei em 2013. Você se formou em? 2006, 7, 8, 9, então, logo talvez aí. as universidades tenham se atualizado. Eu tô tão velho que eu não lembro mais quando eu me formei. Rapidinho, que eu lembrei, né, de falar entre universidade... Faculdade e universidade. Você sabe a diferença? Eu sei uma coisa importante. Universidade é muito mais completo que faculdade. Em que sentido? Quantidade de disciplinas e de eixos, né? Eixos de, tipo, exatas, humanos, enfim. Uma universidade, ela tem que ter ensino, pesquisa e extensão. Eu sabia que tinha uma coisa assim. Se ela tiver só ensino, pesquisa, se ela tiver só ensino e extensão, ela não é uma universidade, ela é uma faculdade. Então, quando você olhar por aí, tem faculdade e tal e tem universidade e tal. A universidade tem ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, a universidade vai ter graduação, pós-graduação, que aí entra também a parte de mestrado, doutorado e tudo mais. E pesquisa, né? Por exemplo, eu fazia parte do PIBID, que era uma bolsa de estudos que a gente ia para as escolas, a gente via como estava o nível de ensino dos alunos, então tem pesquisa também na graduação. Na graduação também. Né? Mas e daí tem pesquisa e tem a extensão, que é normalmente atendimento ao público, né? De alguma forma, ali, por exemplo, né, odonto, que vai atender a população. Muitas vezes tem até o próprio consultório dentro da universidade, e as pessoas vão lá se consultar gratuitamente com os estudantes de odonto e assim por diante. Isso aí. Prof, beleza, você falou que gostava sempre muito de ler. Se eu gosto muito de ler, eu preciso saber gramática também? Olha, dependendo da área que você vai, sim. Depende. Se você for fazer licenciatura também, né? Pra dar aula principalmente. Então, mas eu preciso saber tudo de gramática antes de entrar na faculdade? Não. Você vai aprender depois, você vai estudar depois. Como a gente disse, né? Você não vai aprender exatamente a gramática que a gente vê na escola, gramática escolar, mas você vai aprender depois. Então, só um cuidado que eu acho que é legal ter, assim, eu gosto só de gramática, eu gosto só de leitura, eu gosto só disso. Devo fazer letras? Talvez repense, né? Porque letras é gramática, é leitura, é redação, é literatura, é tudo, né? Meio junto. Por mais que depois de formado você vá trabalhar em uma área, por exemplo, hoje eu gosto mais da redação e vou mais para esse lado, o Nos gosta mais de gramática e vai mais para esse lado. Mas dentro da universidade você precisa fazer de tudo um pouco. Exatamente. Então, assim, quando você pensar na faculdade de letras, pensa que ele é um combo, tá? Ele é um combo com todas essas áreas aí que fazem parte, que estão ligadas à língua. Então, e quando você começa a dar aula normalmente, você também vai ter que ensinar umas coisas que às vezes você não gosta muito, por exemplo, né? Então, por exemplo, eu sou um cara que gosto muito de literatura, mas eu gosto pra mim, eu não gosto de ensinar literatura. Porém, eu gosto de ler, mas não gosto de ensinar. Porém, eu faço aula de literatura aqui também. Você sabe disso, eu tenho aula de literatura aqui, eu sei falar sobre literatura, mas não é uma coisa que legal falar de literatura. Pra mim, literatura ela é muito mais pra fruição, pra você consumir, se deliciar. Mas, né, isso não significa que eu não tive que estudar, aprender e tudo mais. Então tem que passar por isso também. Não dá pra falar assim, não, na faculdade de letras eu vou escolher só fazer a parte de leitura, só a parte de escrita, só a parte de gramática. Não dá. É tudo, é um combo.
Posso fazer bacharelado e também fazer a licenciatura? Fazer as duas coisas, prof? Pode sim. Olha, na minha época, como eu disse, né? Não sei se hoje já mudou, você precisava terminar uma para daí começar outra. Então você podia fazer as duas tranquilamente, mas você precisava terminar a licenciatura para depois fazer o bacharelado. E aí tinha que tomar cuidado, porque pelo menos na universidade pública, eu não sei se na particular é assim, você tem um tempo para terminar o teu curso. Então, X anos, sei lá, o meu tinha 5 anos, então acho que eram 8 anos o tempo, assim, máximo para terminar o curso. Depois disso, você tinha que fazer um novo vestibular. Então, só tem que tomar esse cuidado, assim, Na né? minha época, falava que a pessoa que passava dos 8 anos, ela jubilava. É, jubilava. É essa a palavra. Ou seja, você ficou muito tempo ali para terminar o curso, não terminou, você jubilou. Vai ter que fazer um vai novo ter que fazer vestibular. vestibular. E aí vai ter que pegar as matérias que você conseguiu fazer para abater e aí voltar pro curso. É né? para terminar, seja a licenciatura, seja o bacharelado. E aí você pode fazer bacharelado em qualquer língua, né? Você pode fazer tanto no português, tanto no espanhol. E legal, uma coisa que eu já lembro que muita gente pergunta pra gente, se eu sou formada em português e em espanhol, eu posso dar aula de espanhol e de português, tá? Não tem problema. Exatamente, pode escolher qualquer um dos dois e posso trabalhar as duas ao mesmo tempo. A gente já deu aula das duas coisas, né? Eu tenho amigos que escolheram fazer só aula de espanhol, por exemplo. E eles são professores de espanhol hoje, mesmo na rede pública, na rede privada que eles trabalham. E tem amigos que escolheram só pelo caminho de português, como fui eu. Eu fui pelo caminho de língua portuguesa. Já dei aula de espanhol? Já dei também, lá no começo de carreira, a gente acaba dando aula de tudo um pouco. Até porque tem estágio, né? Estágio obrigatório e tal. Mas, depois, com o passar do tempo, fui me direcionando só para a língua portuguesa especificamente. Mas tem gente também que vai lá, por exemplo, passa no concurso de estado e passa tanto para dar aula de português como de espanhol. E aí, dá aula das duas matérias, tá tudo certo. Assim funciona também com o inglês, com o italiano e assim por diante. Uma coisinha a mais também. Eu sei que a Universidade Federal do Paraná é uma das únicas que tem italiano, tem latim, tem japonês, tem francês. Então, se você quer fazer essas línguas que são diferentes do comum, né? Eu fiz por ter ascendência italiana, mas enfim, você pode ter os motivos que tiver, né? Dá uma olhadinha no site da Universidade Federal do Paraná. Eu sei que também a forma de entrada que eu tive, né? A prova de vestibular era para algumas línguas, tinha X vagas lá para italiano, francês, na época, não sei como é que é hoje em dia, mas dá uma olhadinha, porque lá tem umas línguas bem diferentes, assim, do comum. Boa. E aí, prof, como entrar no curso de letras? Então, assim, você pode fazer pelo vestibular da própria universidade, né? Você pode fazer Enem, algumas universidades aceitam Enem também. Você entrou por vestibular? Entrei por vestibular. Eu também entrei pelo vestibular. Fiz o vestibular próprio da universidade. Na época, eu acho que eu não cheguei a usar a minha nota do Enem, porque eu já tinha usado ele na parte de relações públicas. Eu tinha usado a nota do Enem quando eu fiz relações públicas. Aí, quando eu fui fazer o vestibular para letras, daí eu já não usei. Daí eu usei só o vestibular próprio da universidade. Eu entrei na Universidade Federal pelo vestibular, mas eu entrei como cotista de escola pública. Então, dá uma olhadinha também se você tem interesse na Universidade Federal do Paraná, porque tem essa ideia de... Por sinal, a gente está falando aqui de Enem e tal. Nós fizemos um vídeo muito legal aqui falando sobre o Enem, como usar a nota do Enem para entrar na graduação. Vou deixar aqui no card, clica aqui no card para você assistir depois desse vídeo aqui, beleza? E, prof, se eu não gostar de literatura antiga, o que eu faço? Você só quer ler a literatura moderna. Só moderno, que é mais legal. Então a gente tem que entender que a literatura clássica só é clássica porque ela ainda trata dos temas atuais, né? E a gente precisa estudar a literatura clássica para entender até por que existe a literatura atual. Então, eu preciso ler alguns clássicos na universidade, principalmente os que dão início, né, às escolas literárias ali, para poder entender por que o romantismo era romantismo, por que o realismo era realismo. Então, você vai ter que ler os clássicos, de certa forma, não só eles, mas também eles. E você vai ver que esses clássicos também, eles refletem muito no moderno. O moderno, ele se inspira no clássico, ele só existe porque os clássicos aconteceram. E aí a gente vai ver que, obviamente, né, tem uma outra linguagem a literatura moderna, mas que passa por essa literatura clássica. E até quando você é acostumado a ler literatura moderna, você consegue entender melhor a clássica depois. Tem muita gente que fala assim, eu não gosto de literatura clássica, mas talvez é porque você não entenda. Normalmente a gente não gosta daquilo que a gente não entende, né? E aí na universidade você vai ter uma espécie ali de leitura guiada, né? O professor vai falando, leiam da página tal a página tal que a gente vai comentar na próxima aula. E aí você vai entendendo, até porque até mesmo a gente, né? Alguns clássicos são um pouquinho pesados de ler e de entender também. E faz parte, né, do processo. Prof, e para ser escritor, precisa fazer letras? Não necessariamente.
a menos que você queira trabalhar com conteúdos, né, língua portuguesa, matemática, física, né, aliás, daí você faz a licenciatura nessas áreas e em letras você faz para trabalhar com português. Exato, se quer escrever livro que trabalha a gramática em sala de aula, esses livros têm que ser feitos por especialistas, então você tem que fazer letras para poder escrever esses livros. Ah, quero fazer um livro de interpretação de texto para a sala de aula, então esses livros você tem que fazer letras também, porque você tem que ser especialista. Agora, literatura em geral, não precisa. Tem um monte de autor aí, um monte de escritor que é engenheiro, advogado, médico, e assim, escritor famosíssimo que você tem por aí. E que escreve muito bem, inclusive. Exatamente, que não tem nada a ver com um professor, né? Não fez uma licenciatura de letras especificamente, ou um bacharelado para poder ser escritor. Então não há necessidade de você ter uma formação para ser escritor. Prof, fiz licenciatura, posso fazer concurso? Pode, mas você vai olhar o concurso lá, o que o edital pede pra você. Porque, como eu disse, né, se for um concurso, por exemplo, para tradutor juramentado, aí tem que ser bacharelado. Então você vai sempre olhar o concurso, mas em geral os concursos que envolvem aulas, né, em faculdades, universidades... São concursos para ser professor, né? Isso, então você precisa da licenciatura. Exatamente. E aí, prof, olha só, eu tenho que falar sempre tudo certinho para fazer letras, ou se eu já fiz letras, eu tenho que ser a pessoa que fala tudo certinho, contar-lhe-ei a verdade, se me perguntares. Como vocês devem ter percebido nos nossos vídeos, não precisa. Né? Explica aí agora, professor que explica isso nos vídeos, por que não precisa falar tudo certinho. Gente, primeira coisa, né, existe... Deixa eu só contar uma coisa, uma curiosidade, que eu tive um professor na vida que falava tudo certo. Só essa pessoa que falava tudo certo. Que era um chato de galocha. Eu não conheci mais ninguém, mas ele não corrigia as pessoas. Isso é bom. Eu não conheci mais ninguém na minha vida que falasse exatamente como ele. Gente, obviamente que a língua falada ela é diferente da língua escrita, sabe? Então quando a gente fala, ela é muito mais livre, tem uma liberdade maior para comunicação. Então desde que eu constituo a comunicação contigo aqui, se você tá me entendendo, beleza, tá valendo, tá sus que nem mousse, leve como a neve, de boa na lagoa, entende? Então não há uma necessidade, eu fiz letras, agora eu tenho que falar tudo como se eu estivesse escrevendo um texto formal. Não, a língua ela se adapta à situação de uso. Então olha só, a nossa situação de uso aqui é um bate-papo com vocês, informativo, contando sobre o curso de letras. Não preciso me preocupar com isso. Vou dar uma palestra em algum lugar. Opa, dependendo para quem for, palestra para professor, enfim, eu vou adaptar minha linguagem naquela fala daquela situação. Agora vou dar uma aula para alunos para ensino fundamental. Eu tenho que adaptar minha linguagem para aqueles alunos. Então, gente, parem com essa coisa de que professor de língua portuguesa tem que falar tudo certinho, com a mesóclise, a próclise e a ênclise, tudo adequado. Calma, óbvio que se eu for escrever isso, eu vou escrever da forma mais correta possível, porque a escrita precisa se comunicar com todo mundo, ela é diferente da fala. Então a fala é livre, a escrita ela é um pouquinho mais organizada. E é por isso que existe a tal da norma padrão, que você padroniza a escrita para que todo mundo possa ler e entender. Então calma, muita calma nessa hora, certo? Isso aí. E aí, pessoas, curtiram esse videozinho aqui? Contamos um pouquinho sobre como funciona a Faculdade de Letras. Se você está interessado em fazer letras, olha só, agora é a hora de você dar mais uma pesquisada, mais uma olhada, e quem sabe seja o teu caminho, quem sabe não seja você abrindo um canal amanhã depois falando de língua portuguesa também, ou dando aula em várias escolas pelo país, dando aula em vários cursinhos por aí, onde quer que você quiser dar aula, certo? Então, gente, esse nosso vídeo aqui é para você conhecer um pouco mais dessa realidade. Um professor de língua portuguesa espanhol, uma professora de língua portuguesa italiano, contando para vocês um pouquinho sobre como funcionou cada um dos cursos. Uma de universidade pública, outra de universidade privada. A gente esqueceu de falar só a diferença salarial, né? Isso é importante. Então, a gente sempre trabalhou, nós dois, né, desde a nossa formação, em escolas particulares. Escolhemos isso por quê? Porque o salário é maior. Infelizmente, ainda o salário é muito baixo nas escolas públicas, né? A gente fez mais ou menos uma média de 3 a 4 vezes mais numa escola pública. Então, assim, vamos escola pegar particular, né? A escola particular paga 3 a 4 vezes mais do que uma escola pública paga. Isso. Isso assim, pegamos aqui a nossa região, que é a região sul, tá? Isso não significa que um professor também não precisa trabalhar em 5, 6, 7 Exatamente. lugares, que já foi o Porque nosso mesmo caso. a gente tendo aí uma diferença salarial assim, em relação à escola pública, a gente já
tem um déficit muito grande em relação a outras profissões. E aí eu já trabalhei em 5 lugares. E eu já trabalhei em 7 ao mesmo tempo, tá? 5 ao mesmo tempo. Não foi assim, trabalhei em um, mudei. Não. Ela trabalhava em 5 ao mesmo tempo, eu trabalhava em 7 ao mesmo tempo. A gente fazia a manhã toda em um lugar e as tardes e as noites a gente ia revezando em vários colégios. E eu trabalhava de segunda a sábado, né? Ela ainda não trabalhava no sábado, só às vezes de manhã, né? Então, assim, segunda a sábado, trabalhando manhã, tarde e noite, todos os dias no meu caso. E ela trabalhando manhã, tarde e noite durante a semana. Então, assim, é uma realidade dura, né? Para você poder ter aí uma remuneração ok, assim, você poder se virar. Então você acaba não tendo muita saúde no fim das contas, mas enfim, não vamos entrar nesses pormenores. Então nós escolhemos fazer isso. Tanto que o canal, que está aqui, gratuito, é um jeito também de a gente contribuir de modo social. A gente pode ajudar. A gente também já deu aula em cursinho social, tanto ela quanto eu. Demos aula em cursinho social. Eu comecei dando aula em cursinho social, você também, né? Eu comecei dando aula em cursinho social também, da escola, da faculdade, desculpa. A faculdade tinha um cursinho social, eu dava aula no cursinho social da faculdade. Então, a gente também já fez muito esse movimento para poder contribuir para a sociedade de alguma forma, para a galera que não pode pagar, né? Enfim. E hoje a gente tem o canal, que também faz isso aí, para quem tem acesso à internet minimamente, consegue ter aí aula também de qualidade aqui. Então, gente, isso foi um pouquinho do que nós fazemos aqui e como que funciona a faculdade de letras. Tanto aí a disciplina que você escolher depois, né? Pode ser tanto o espanhol, o inglês, enfim, ou pode ser só português também, porque tem a possibilidade de ser português também. Não tem problema nenhum. Se você tem alguma dúvida sobre o curso, deixa aqui embaixo, que na medida do possível a gente pode responder. Pode responder você, exatamente. E eu tenho mestrado também, né, na área de letras. Então, se você tem dúvidas sobre o mestrado ou quer que eu grave um vídeo falando do mestrado na área de letras, eu posso fazer um vídeo pra você também. Aí, ó. Então já deixa aqui nos comentários, aproveita e se inscreve no canal, deixa seu likezão bonitão e já compartilha com os teus amigos que estão em dúvidas da Faculdade de Letras esse vídeo aqui também. Maravilha? Tamo junto? Beijo no coração, valeu, até a próxima! Tchau!